Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos começar a abordar algumas questões referentes ao tema da idolatria, que é muito importante e que tem que ser devidamente analisado. Por exemplo, muitas pessoas que tem a ver com a consagração, resumo, é consagração que nós vamos falar. Porém, antes da gente começar os vídeos propriamente dito, esse vídeo propriamente dito e todas as suas sequências, convém alguns recados e alguns pedidos. Primeiro, que se você gostar dos nossos vídeos, gostar e achar importante que outras pessoas saibam desse conteúdo, dê um like, que isso ajuda muito o vídeo. Outra, se você quer, gosta mesmo do nosso canal, se inscreva nele e receba as notificações dos nossos novos vídeos através do sininho. Você tem que ativar o sininho. Um lembrete também, para quem quer estudar mais a fundo do que os vídeos do nosso canal, tem um livro que a gente lançou, né, que é a Enciclopédia Bíblica Católica, com 478 páginas, 9 temas tratados. Não é só idolatria, Maria, magistério e mais uns 6 temas lá tratados biblicamente, ou seja, passagem encadeada em passagem, para explicar muito bem os 9 temas tratados. Pois bem, hoje nós vamos, nessa discussão a respeito, no vídeo de hoje, vamos começar a discutir a questão da idolatria sob a ótica da questão da consagração. Por quê? Porque se você for analisar muitos vídeos, muitos sites, e você for analisar a teologia protestante, você vai notar que para colar a pecha de idólatra, de pagão ao catolicismo, eles cometem erros primários de lógica e de assuntos, e até de erros bíblicos mesmo, erros bíblicos crassos, né? Desprezando algumas passagens que não importam, escondendo outras, para que a sua teologia fique intacta e esmurre o espantalho do que eles chamam de catolicismo. Tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu já vi em sites protestantes, por exemplo, eles falarem daquele obelisco que está no Vaticano como símbolo fálico, ou seja, do pênis, né, do órgão sexual masculino, falando que aquilo ali é um símbolo maçônico. Aí eles colocam uma foto de um site maçônico que tem um obelisco, e aquelas coisas todas. E falam, tá vendo? O Vaticano, que é o centro da Igreja Católica, tem um símbolo pagão, tem um obelisco, que é um símbolo maçônico, é um símbolo da fertilidade, um deus da fertilidade do Antigo Testamento. Olha aqui, ó, um obelisco de um culto antigo, culto pagão. E fazem relações idiotas, estúpidas, das mais diversas, né? Então, tudo isso que eles fazem é porque eles desprezam de maneira redonda e rotunda isso aqui, ó. Entendeu? Porque se prestasse mais atenção no que está escrito na Bíblia, perceberiam que há diversos exemplos na Bíblia no qual você percebe que um objeto em si não é mau, e sim o uso pelo qual ele é consagrado, ele é dotado de significação, ou seja, de significado, de conceito, de culto, é que vai fazer ele símbolo de algo bom, ou sagrado, ou ligado a Deus, ou algo mal, ou desligado de Deus e ligado a cultos pagãos, aos demônios, e aquilo que não presta. Então, vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar e tudo mais, é a questão do astro celeste, o Sol, por exemplo. O que é o Sol? Segundo o critério judaico-cristão, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o que nós conhecemos, né, hoje em dia como cristãos. O Sol é uma criatura de Deus, é um astro que Deus criou tudo. Então, o que é então o Sol? Nada mais é do que isso, como um astro, e nada mais do que isso, né? No entanto, em razão de alguns cultos pagãos
terem tratado o Sol como um Deus, em alguma vez da sua vida ter tratado o Sol como um Deus, coisa assim, não quer dizer que o Sol até hoje é amaldiçoado e você não pode usar o Sol em nenhuma pintura, em nada, porque ele é ligado a um culto pagão, que alguém cultua o Sol como uma divindade, que é uma grande estupidez, entendeu? Então, a própria Bíblia mostra o Sol tratado como um Deus, ou seja, aí é idolatria e aí é um uso errado, se ele foi consagrado na mente daquelas pessoas naquele culto pagão como uma divindade, e é a Bíblia mostrando em outras passagens o que o Sol é apenas uma criatura de Deus, algo que Deus criou. Então vamos exemplificar biblicamente todo esse preâmbulo, todo esse começo do vídeo, para mostrar mais uma vez que não há nenhum objeto em si mal, objeto, criatura, astro celeste mal em si. Depende de como você o enxerga, apenas como uma criatura ou como um Deus. O Sol é uma criatura para você ou é um Deus? A Lua é um Sol. A Lua é um Deus para você ou apenas uma criatura de Deus? Aquele obelisco que você usa está consagrado a um culto divino, ou seja, ligado a Deus, consagrado a Deus? Ou aquele obelisco ele é ligado a um culto pagão, ou uma ideologia pagã, ou um aspecto civil, não religioso, mas que não tem nada, mas para outros fins? Então tudo isso tem que ser visto, contextualizado. A Bíblia nos explica isso. A história dá diversos exemplos disso. É só as pessoas terem um pouquinho mais de interesse em estudar que as pessoas vão descobrir isso. Então vamos citar agora passagens em que o Sol, um astro criado por Deus, é citado na Bíblia como criatura, ou seja, como uma criação de Deus. Então, as passagens que veremos, a primeira é o livro de Joel, né? Vamos ver o livro de Joel. Vamos ver. Deixa eu ver se a gente localiza. Joel. Joel capítulo 3, versículo 4 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Ou seja, o sol aqui é uma criatura de Deus, porque toda a criação se curva ao dia do Senhor, a manifestação de Deus. Outro exemplo, Joel capítulo 4, versículo 15. Diz: o sol e a lua se obscurecem, as estrelas empalidecem. O Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém. Os céus e a terra serão abalados, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para os israelitas. Ou seja, Joel capítulo 4, versículo 15 e 16. Você vê que o sol é tratado como uma criatura de Deus, né? Outro exemplo aqui do que falamos é Baruque capítulo 6, versículo 59. Vamos ver o que Baruque capítulo 6, versículo 59 diz. O sol, a lua e as estrelas que brilham e se destinam à utilidade dos homens obedecem de boa mente. Ou seja, obedece boa mente a quem? A Deus, criatura. Eclesiástico 17, versículo 16. Eclesiástico 17, versículo 16. Aqui diz: todas as suas obras são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. Então, o sol aqui é tratado apenas como uma criatura. Outra passagem, Eclesiástico 23, 28. 23, 28. Eclesiástico, capítulo 23, 28. Ele não sabe que os olhos do Senhor
são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens. As profundezas do abismo investigam o coração humano, até em seus mais íntimos esconderijos. Ou seja, o sol é apenas uma criatura. Aqui ele está comparando a iluminação, né, de Deus com a do sol, mas no sentido figurado, né, porque são de naturezas distintas. Aí vem Eclesiástico 48, 26. O que diz Eclesiástico 48, 26? Diz: um dia o sol retrocedeu e o profeta prolongou a vida do rei. Ou seja, o sol retrocedeu por quê? Por ordem de Deus. Aqui são então exemplos do sol sendo tratado pela Bíblia, pela fé genuína cristã e judaica, como ele é apenas uma criação de Deus. Agora, veremos, por seu turno, o outro lado da história, né? As passagens em que o sol ele é tratado como uma divindade pelos cultos pagãos, né? Ou seja, ele é consagrado na mentalidade desses povos e no culto religioso desses povos como um Deus. Isso é para vocês verem que não há nenhuma coisa, não é como uma imagem qualquer de um santo, sei o que lá, só porque a imagem de escultura é do demônio. Não, você tem que ver a história que está por trás, que é um cara que pregou a palavra de Deus, morreu. Lá em Hebreus 13, versículo 7, você vê isso. Lá em Hebreus 6, 11 a 12, você vê isso. Então, não, tem que ver a consagração. Quem é o personagem retratado? O culto é veneração a ele. Por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus. Está dirigido sempre a Deus. A veneração ao santo é a adoração a Deus, que é Jesus Cristo. Então, é muito claro isso. Então, vamos ver, então, prosseguindo, agora, exemplos do sol sendo tratado como um Deus, né? Agora vamos ver o sol sendo tratado como um Deus. Então vamos para 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, versículo 5, diz... Aqui o que o rei Josias fez em 2 Reis, capítulo 23, versículo 5. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos sinais do zodíaco, ou seja, coisas das estrelas, né? E a todo o exército dos céus, ou seja, ofereciam incenso a uma imagem do cometa, a uma imagem do sol, a uma imagem esculpida da lua, a uma imagem esculpida de todos os astros que você vê no céu. Ou seja, culto idolátrico do sol, da lua, dos astros celestes aqui. O outro é 2 Reis, capítulo 23, versículo 11. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Ou seja, eles tinham dedicado um cavalo, uma imagem de um cavalo, que era dedicada ao culto do sol. A entrada do templo do Senhor junto ao pavilhão de Eunuco, no recinto, e queimou os carros do sol. O sol sendo cultuado como Deus. Outro exemplo é Levítico, capítulo 26, versículo 30. Vamos ver o que diz Levítico, capítulo 26, versículo 30. O que diz? Versículo, deixa eu ver aqui, 26, versículo 30. Não, não é, não tem isso aqui. Não, essa passagem é referente à questão, a outra coisa, um outro contexto isso aqui. O Levítico 26, versículo 30, tem a ver com: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Ele tem a ver com a Arca da Aliança, não tem a ver com o tema aqui. Ezequiel 8,16. Vamos ver Ezequiel 8,16. Ezequiel 8,16. Ezequiel aqui. Ezequiel 8,16 diz:
Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar. Avistei cerca de 25 homens que, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. Ou seja, está denunciando o quê? O culto idolátrico ao sol como um deus dentro do templo de Jerusalém. Tá? Ou seja, próximo, Jeremias 8, versículo 2. Então, Jeremias 8, versículo 2. Vamos ver o que Jeremias 8, versículo 2 diz. Jeremias 8, versículo 2. Diz, Jeremias 8, versículo 2. E serão expostos ao sol, à lua e à multidão das estrelas que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Viu só? Eles adoraram o sol, as estrelas como deuses. Ou seja, totalmente errado. Jeremias 43, versículo 13. Jeremias 43, versículo 13. Diz: e destruirá os obeliscos do templo do sol. No Egito entregará às chamas todos os templos dos seus deuses, ou seja, templo do sol. Cultuava o sol como se fosse uma divindade. Outra passagem também fundamental é Isaías 17:8. Isaías 17:8. O que diz Isaías 17:8? Isaías 17:8. E ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Ou seja, estela era uma pedra no qual se encravava mensagens ou imagens de ídolos, né? Que se desenhava e esculpia numa pedra que era posta de pé. Essa pedra é uma pedra grande, tipo 1,5 metro assim, por 50 centímetros de largura mais ou menos, e eles punham em cima do chão, e na estela, na pedra, eles cravavam, escreviam mensagens, uma oração, uma divindade, ou punha a imagem esculpida na pedra, nessa estela. Então, essa estela aqui tinha com certeza uma oração ao sol, como o sol tratado como Deus, ou a imagem do sol esculpida, e uma oração de adoração embaixo. Quer ver outra passagem também interessante? É Isaías 27:9. O que diz Isaías 27:9? Assim foi expiado o crime de Jacó, e este é o resultado do perdão do seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares, como se trituram as pedras de cal, as estacas sagradas e os monumentos ao sol. Não se erguem mais. Porque esses monumentos eram usados para idolatria, para cultuar o sol como uma divindade. Por isso foram destruídos. Entendeu? Imagem ou monumento que é destinado à idolatria tem que ser destruído. Lembrar de Deuteronômio 7:25. Entendeu? Aí, vemos também o livro de Deuteronômio 4:19, né? Vamos ver Deuteronômio 4:19. O que diz Deuteronômio 4:19? Diz: quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles, e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Claro, né? Mais claro que esse é impossível, né? Ou seja,
o sol, a lua e tudo mais são apenas criaturas que Deus deu para vocês. Pare de se prosternar em adoração a eles, tratando-os como deuses. E para finalizar, Deuteronômio 17, 3. 17, 3. O que diz aí? Deuteronômio 17, 3. Vamos pegar então Deuteronômio 7, de 1 a 3, para dar melhor o contexto. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Por isso que só Jesus poderia tirar os nossos pecados na cruz, porque ele se oferece como sacrifício pelos pecados que nós cometemos, e ele era uma oferenda sem defeitos, ou seja, sem pecado. Versículo 2. Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, violando sua aliança, indo servir outros deuses, ou adorando o sol, a lua, os exércitos dos céus, o que eu não mandei, e te derem aviso disso, logo que souberes, farás uma investigação minuciosa. Aí ele fala que isso é uma abominação e tudo mais, no resto do capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Então é muito claro. Então, o sol é maldito porque alguém usou ou cultuou o sol como Deus? Não. Se eu fizer uma imagem do sol e pôr na minha camisa ou pôr qualquer outra coisa, eu estou sendo idólatra do sol? Não. Entendeu? Agora, é a mesma coisa do obelisco. Porque alguém usou o obelisco como símbolo maçônico, símbolo fálico em outras culturas. O símbolo do obelisco do Vaticano, por si só, já tem o mesmo significado nos outros cultos? Não, há um outro significado. Ele foi resignificado, dado um outro significado no contexto cristão. Tanto é verdade que está escrito no obelisco do Vaticano o quê? Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Ou seja, aquele obelisco foi consagrado a Jesus Cristo. Consagrado é o quê? Tornado separado para o culto público divino a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma manifestação pública de fé em Cristo. Tanto que a consagração em cima do obelisco do Vaticano, em cima tem o quê? Um crucifixo. E mais essa oração embaixo. Então, por hoje é isso que nós estamos destacando. No próximo vídeo vamos abordar um outro exemplo, a Lua. Até mais.